E aí, tudo bem? Aqui é o Igor do Inova Civil. E seguinte, hoje a gente vai entrevistar o presidente do CREA Ceará. Então vai ser muito bacana para a gente tirar as dúvidas que os engenheiros muitas vezes têm, os estudantes muitas vezes têm em relação ao CREA. E vai ficar um alerta aqui, independentemente da sua cidade, do seu estado, busque quem te representa. Assim como na política a gente fica pensando muito, escolher o presidente, escolher os nossos deputados, o prefeito, bora pensar também na nossa profissão, da nossa entidade de classe. O associativismo ele é muito importante. No momento em que você consegue se unir com seus iguais, você consegue criar uma força muito mais forte. Não é uma força que soma, é uma força que multiplica, é uma força bem mais exponencial. Então, quando você entende o que quer, entende seus direitos, entende onde você quer chegar com a sua profissão, é muito mais fácil todo mundo se ajudar e começar a parar de enxergar o outro como concorrente. A informalidade é que é a concorrente. A informalidade hoje toma conta de mais de 90% das obras do Brasil. E quando a gente enxerga as obras sendo mal feitas, as obras mesmo desmoronando, a gente culpa, às vezes, o colega, o engenheiro, o colega arquiteto. Então, bora parar de pensar nessas rixas, nessas briguinhas. Bora começar a pensar em pegar a informalidade e trazer para a formalidade, para o técnico, pro profissional, porque dessa forma a gente consegue crescer a qualidade das nossas construções. Então, aviso dado, vamos lá conversar com o Emanuel Mota, presidente do CREA. Vai ser um papo com certeza bem agregador e vamos tirar várias dúvidas que você mandou lá no nosso Instagram, @InovaCivil, lá no Stories, que eu perguntei para saber direitinho quais eram as suas dúvidas relacionadas ao CREA. Mas espera aí, já bota o dedo no like, porque aí dessa forma a gente consegue botar esse vídeo para chegar a mais pessoas. É uma informação muito importante para a nossa comunidade de construção civil. Então bota o dedo no like, já faz seu comentário e bora pro vídeo. E aí, tudo bem? Aqui é o Igor do Inova Civil e estamos aqui com o Emanuel, presidente do CREA Ceará. Emanuel, um prazer te ter aqui, um prazer chegar aqui no CREA e poder bater esse papo para tirar muitas dúvidas. As perguntas que vão ser feitas agora foram feitas pelos próprios seguidores do Inova Civil. Então, vai ser bacana que vai ser justamente muitas dúvidas suas diretamente ao presidente do CREA, para a gente realmente tirar de uma vez por todas o que você possa ter de objeção em relação ao CREA. Então, é um prazer. Eu queria que você apresentasse aí para o pessoal. Beleza, Igor. É uma satisfação estar aqui no canal do Inova Civil, um canal aí que a gente tem acompanhado desde que eu entrei aqui no CREA, certo? Como um destaque aí, principalmente na área de capacitação, de BIM, eu vejo muito, acompanho muito essa movimentação e eu acho muito positivo quando você vem aqui no CREA justamente para desmistificar isso. Eu acho que quando eu vim para o CREA, eu vim com esse intuito de justamente quebrar esse acastelamento que existe dentro do sistema CONFIA-CREA e aproximar mais ainda os profissionais do mercado de trabalho, do conselho, conhecer melhor a sua profissão. Show, excelente. Eu preparei aqui as perguntinhas, então vamos começar aqui. Pode perguntar o que você quiser. A primeira pergunta que o pessoal logo pergunta, o recém-formado, universitário, rapaz, eu sei que tem um CREA. Mas para que serve o CREA, né? Qual o motivo dele existir? São institutos no Brasil que são necessários, né? O Brasil ele não tem uma cultura muito aliás, ele tem uma cultura muito de regulação, né? Então o CREA ele funciona mais como regulação do exercício profissional para garantir para a sociedade que todo o serviço de engenharia, de agronomia, de geociências tenham profissionais responsáveis. Imagina só aí quando você vai comprar um apartamento, você ter a certeza de que naquele apartamento ele está com o dimensionamento estrutural correto, ele está dentro da técnica, dentro da norma de desempenho, está sendo atendida, o piso foi assentado corretamente, ele está na especificação correta para não escorregar na rampa, enfim, todas as características técnicas estão para isso, né? No caso de você comer uma tomate, ela está lá com a quantidade de defensivo agrícola correta, sem contaminar o alimento, sem contaminar o solo. Então o CREA tem esse papel de defender a sociedade. E ele faz isso através de uma coisa chata, que é fiscalizar. Só tem quem é que gosta de ser fiscalizado. Eu acho que quem disser que gosta do CREA, ele está com algum problema. Eu sempre costumo dizer isso. Porque o cara, a pessoa, né? Você tem uma CNH, paga, licenciamento pago, IPVA pago, você para numa blitz, você acha ruim.
Aí você achar bom, o CREA ir lá na sua porta, te bata, se fiscalize, manda um boleto no começo do ano pedindo anuidade, pagando RT. Pô, é chato mesmo. Mas ele tem que entender de que isso é necessário. Primeiro, para cumprir uma lei. Existe uma lei federal, a 594, que instituiu todo esse sistema e apresenta como um ponto fundamental que um profissional que é recém-formado, ao sair da faculdade, para ele ser engenheiro, ele tem que se registrar no CREA. E esse registro no CREA é feito através de um conjunto de documentos que ele traz, paga uma taxa e entra no sistema. Eu costumo não usar essa palavra paga uma taxa. Eu falei agora que é justamente para poder mostrar de que, infelizmente, tem que se manter toda essa estrutura. Entendi. Então, basicamente, o CREA é a instituição que fala que garante que tem um profissional por trás de qualquer obra relacionada ao serviço que é intitulado ao CREA. Perfeito. Aí você imagina só o seguinte, que com toda essa fiscalização, com todo esse trabalho, com todo esse aparato, 90% do serviço de engenharia, de agronomia e de geociências não tem profissionais responsáveis. Imagina só como seria. Eu gosto até de usar uma brincadeirinha nas apresentações que eu faço. Eu estou aqui no CREA há pouco mais de 500 dias, e eu trouxe aqui para o CREA um ritmo de apresentar o CREA aos estudantes, à comunidade em geral. Sempre faço palestras, apresentações, não gosto de dizer palestra porque eu não me considero palestrante, eu me considero aqui um executivo do CREA, certo? E nesses encontros eu pergunto o seguinte: quando você está doente, você procura quem? Médico. Você está com problema na justiça? O advogado. Aí vai pintar a sua casa. O caminhão da rua ali da cima. O pintor, né? Então a gente tem que entender que até mesmo a pintura, ela tem que ser encarada como um problema de engenharia. Sim. Até mesmo quando você vai chamar uma pessoa na sua casa para pintar, qual foi o motivo que aquela parede está com infiltração? Por que é que houve aquela fissura na viga? Então ele olha com outras óticas, com outro olhar, já que o brasileiro médio, ele não tem um costume de manutenção. E por que existe uma distância tão grande vista aos olhos do mercado entre o CREA e a atuação? Porque às vezes você enxerga o CREA como que a gente, nos sentidos profissionais, tem muita gente que coloca aqui papeladas, burocracia e o CREA aqui, do outro lado. Por que existe esse distanciamento aos olhos de muitos? Como é que você tem essa visão? Vamos lá, eu gosto sempre de colocar, quando me perguntam algo a esse respeito, eu gosto sempre de fazer um registro histórico, né? O sistema Confecre, ele começou a ser votado, a ter um presidente na década de 80. Muito embora ele foi criado lá atrás, aqui o CREA Ceará, por exemplo, ele tem 3 anos. E da década de 80 para cá foi começar a ter eleições. Antes eram indicações feitas pelas entidades de classe. Entendi. Então foi justamente na época da redemocratização. E as grandes lideranças foram criadas nesse período. E se você pegar historicamente, vendo essas lideranças, elas sempre foram muito duras, devido ao período da época, natural. E levaram essa rigidez, esse conservadorismo para dentro do sistema. Ah, entendi. E o brasileiro também, ele muitas vezes, o brasileiro que eu quero dizer já, os profissionais como um todo, ele diz, né, de que eu não gosto de política, não vou me envolver nisso. E acaba ficando refém de quem está lá dentro. Certo? Aqui no CREA, por exemplo, no CREA Ceará especificamente, a gente está falando para todo o Brasil, mas eu vou falar para todo mundo, na verdade, né? Vamos falar especificamente de dados que eu tenho na mão aqui do CREA Ceará. Nós somos em torno de 25 mil profissionais aptos a votar. Ao todo registrado tem 30 mil, certo? Mas 25 mil está aptos a votar, ou seja, está em dia com suas responsabilidades perante o Conselho. Apenas na minha eleição, agora em 2017, quando eu fui eleito, foi votação recorde no Ceará, foram 2.300 votos. Historicamente, era em torno de 800 a 1.100 votos. Desde a década de 80, você imaginar o tanto de profissional que entrou no mercado e não exerceu a força do voto. Mais um dado que interessante também, na minha turma, né, quando eu fui procurar a minha turma de formatura para votar, 99% dela nunca tinha votado e tinha 15 anos de formado. Engraçado. Eu quero nem saber do CREA, quem quiser que resolva lá, mas ele não vem, bota a mão na massa para resolver. Me propus a isso, vim aqui e fiz uma série de mudanças, que eu creio que reposicionei o CREA, estou reposicionando o CREA, tentando trazer os profissionais mais para perto e fazer um trabalho que seja positivo, que as pessoas encarem o CREA
de uma maneira mais otimista, né? Perfeito, show. Só concluindo um pouquinho da última resposta, lembrando também de que um dos motivos que ocorre talvez um afastamento dos profissionais para virem meter a mão na massa aqui no CREA e fazer acontecer, é que esses cargos aqui no CREA, de presidente, conselheiro, são honoríficos. Eu estou aqui no CREA, você está aqui na minha sala, eu venho aqui toda tarde, de segunda a sexta-feira, e eu não ganho nada por isso. É um investimento que eu faço aqui na tentativa de melhorar o segmento da engenharia, certo? E uma coisa que muita gente perguntou aqui, que é um assunto muito recorrente aí no dia a dia dos engenheiros, é a famigerada concorrência entre o CAL, CREA, arquiteto, engenheiro, o que um pode fazer, o que não pode fazer. Qual a sua visão em relação a isso? E qual a sua opinião que o engenheiro pode assinar e o arquiteto não pode assinar, e essa confusão toda que está rodando aí no mercado? Perfeito. Realmente existem muitas polêmicas, tá? Eu sempre achei isso estranho, porque eu sou profissional liberal, trabalho como projetista na área de engenharia de custos, e os meus principais clientes, os meus principais captadores, onde eu busco meus negócios principalmente, são junto a arquitetos. Entendeu? No mercado a gente tem uma relação muito saudável, mas a nível de conselho existem muitos conflitos. Ainda mais que eles voltam aqui a comentar de que se bate em apenas 10% de todos os serviços de engenharia. São 10 que são registrados aqui. Os outros 90 é tudo na informalidade. Tudo na informalidade. A gente fica brigando entre si. Eu acho estranho muito isso. Eu sempre achei isso muito estranho. Uma vez dentro do sistema, eu estou tentando fazer isso diferente, certo? Minimizando o máximo possível de conflitos, tanto entre arquitetos como intraprofissionais. Aqui a gente tem o CREA, né? Se chama CONFECREA, é o maior conselho multiprofissional do mundo. A gente tem aproximadamente aí 300 titulações profissionais sob o nosso guarda-chuva, mais de 1,5 milhão de profissionais no Brasil. Então existe muita. E no começo ainda era a engenharia civil, aí de repente saiu ambiental, a elétrica, saiu a telemática, saiu a telecomunicações. E sempre quando uma dessas sai, cria uma zona de sombreamento, que precisa ser entendida. E muitas vezes os profissionais, devido às dificuldades do mercado, ficam querendo brigar. Não, só que é professor, você não pode mais não. Então a gente tem que entender que existe uma zona de sombreamento. Da mesma forma com os arquitetos. Certo? Muita gente diz, quando vem a resolução do CAL, a famosa resolução 51, meu amigo, isso é problema do CAL. Ele não tinha nenhuma atribuição nossa. Então a gente pode também exercer os nossos trabalhos normalmente. Entendeu? A gente tem que também fazer ter o senso crítico de identificar tudo isso e fazer dentro da responsabilidade. Porque é o seguinte, e vou mais longe, certo? Quando você faz uma ART no CREA ou uma RRT no CAL, você está autodeclarando uma responsabilidade para aquele serviço, certo? A partir do momento que um arquiteto, que ele tem, segundo a resolução dele, capacidade de fazer um cálculo estrutural, e ele faz o cálculo, se responsabiliza e o cálculo cai devido a uma má conduta técnica, ele vai ser punido porque fez uma RRT dizendo que ele tinha condições de fazer aquilo. Nesse momento que ele fez uma ART ou uma RRT, ele puxa para si a responsabilidade legal, técnica e qualquer outra que se tenha. Entendi. Então, antes aqui, a gente estava conversando, antes de começar a gravação, em relação a médicos. Então, como é que funciona no mercado da medicina? O cara vai pro generalista, e no generalista, se você está com problema no coração, vai pro cardiologista, se tiver no pulmão, vai pro pneumologista, e na engenharia não é bem assim. Não querem fazer isso, né? Não querem fazer isso. Cada um conseguindo fazer o seu próprio papel, quando junta tudo, integra tudo. Não fica muito mais rico o mercado? O mercado cresce. Não fica muito mais rico? Gera negócios para o cálculo estrutural, para a engenharia de custos, gera mercado para a parte de engenharia elétrica, para os arquitetos, para todo mundo. Tem uma metáfora que eu gosto muito. No momento em que tem vários barcos na maré e a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Perfeito. Então, se o mercado é a maré e os profissionais são os barcos, todo mundo subindo junto, atacando, entre aspas, justamente a informalidade. Para ter cada vez mais um desenvolvimento no país, como no ramo de tecnologia. Até mesmo no futebol, para quem gosta de uma analogia também ao futebol, dentro do campo de futebol, você vê lá o cara que fica na defesa, o cara que fica no meio de campo, o jogador do ataque, e o da defesa ele não vai para atacar não, a não ser que seja uma situação de crítica, né? Uma situação crítica do jogo. Ele fica lá na posiçãozinha dele,
tanto é que o cara que faz ali a ligação no meio de campo, ele joga a bola no canto, ele não tem nem muitas vezes o jogador, mas aquele canto ali, vai lá o jogador pegar. Então, tem que trazer para a engenharia isso também. Show. Cada pessoa, cada profissional tem que ter o seu espaço no mercado. Perfeito. E agora, o Inova Civil foca muito em um movimento de inovação. Então, o que o CREA desenvolve e pensa a respeito de novas tecnologias que vêm vindo no mercado? O BIM está chegando muito forte. Como é o processo de ART para novas tecnologias? Como é essa mudança que o mercado está impondo? Como o CREA está conseguindo absorver todas essas demandas do mercado? Rapaz, Igor, eu sou um cara entusiasta da inovação, certo? Eu trabalho não vou dizer com inovação, mas eu trabalho sempre pensando à frente do tempo desde cedo. Em meados do ano 2000, início dos anos 2000, eu tive um provedor de internet, entendeu? Que logo quando estava nascendo a internet, eu desenvolvi nessa época um software para engenharia, para custo de obras, que funcionava na internet. Quando ninguém não tinha nada. Tanto é que ele está guardado até hoje, porque eu não consigo comercializar ele devido a estar mais à frente. Então vai aparecer a oportunidade de a gente fazer isso. E aqui no CREA eu trouxe essa minha capacidade de inovação. Tá? Aqui no CREA hoje, você faz aqui no CREA Ceará, a gente tem um aplicativo de celular, são coisas óbvias do mercado, mas que para o sistema é inovador. Né? A inovação é quando você acaba quebrando uma sequência de uma inércia para entrar numa nova era. Então, eu trouxe essa nova era aqui para o CREA Ceará. O CREA Ceará é o único CREA do país que tem um aplicativo de celular que você faz ART. Você abre o aplicativo, ela já tem alguns modelos, inclusive você deve receber reclamações aí dos seus seguidores de que é muito ruim, muito difícil de se preencher um RT. Que entra lá na questão da burocratização. Exato. E aí a gente trouxe para cá, lá tem uma infinidade de itens para você preencher e escolher. A gente trouxe para cá o modelo dos principais serviços registrados. Ou seja, pegamos 80% aí dos serviços que podem ser registrados e criamos modelos. Isso aí dá uns 6 ou 7 modelos. A gente está implementamos alguns, estamos dia a dia implementando novos modelos de ART aqui no celular. Isso já gera um ganho, né, de produtividade, de reclamação, acabou a reclamação. A gente criou aqui no CREA o atendimento via WhatsApp, que antigamente não tinha, era só telefone, presenciante, criamos o WhatsApp. Se você não está querendo escrever no WhatsApp, uma videoconferência via rede social, e também agora o delivery. Você pode. Delivery. A gente botou esse nome, que a gente gosta de nomear as coisas, né? Mas acabou, esse foi o nome mais bacana. As construtoras ou escritórios de engenharia podem ligar para o CREA e solicitar que uma equipe do CREA vá até o seu escritório realizar esse atendimento. Então a gente tem que entender também que os profissionais reclamam porque eles não têm um serviço adequado. Então, já oferecendo uma rede de serviços de forma adequada, a coisa acontece melhor. Aqui tinha uma outra queixa aqui, que era a CAT. A CAT é a certidão de acervo técnico. É um conjunto na verdade, uma chancela que o CREA dá, né? Uma chancela pública que o CREA dá, para garantir que aquela RT que você fez, aquela anotação de responsabilidade técnica que você fez, ela realmente aconteceu. Você pega um atestado lá do órgão, do seu cliente, traz para o CREA analisa e chancela. Certo? Essa CAT aqui no CREA demorava, o tempo médio dela era de 120, 180 dias, certo? 120, 150 dias aí. Tinha delas que passava mais de um ano. Implementei aqui durante o ano passado um procedimento diferente, certo? Um convencimento aqui da equipe interna do CREA e uns ajustes nessas pessoas, e essa CAT sai hoje com 24 horas. Então, eu considero também esse ponto inovador, sem falar em uma série de ações de desburocratização que a gente trouxe aqui para o CREA. Aqui tem alguns documentos que a gente não pede mais que o profissional traga, como por exemplo o título de eleitor, a quitação eleitoral, na verdade. Se a gente tem o nome da mãe, tem o CPF do profissional, tem o nome dele completo, vai no site e pega a informação. Então, tudo que é buscado no site do TRE, né? Tudo que é buscado, que pode ser buscado na internet, a gente não cobra mais dos profissionais. Existe aqui uma portaria, que é o instrumento legal dentro da instituição para disciplinar esses assuntos, e a gente instituiu isso salvo engano, em novembro do ano passado. Então, a gente já vem tratando desse assunto também. Muito bom, muito bom. E é muito legal escutar isso, porque eu acredito muito que, assim como a empresa, ela cresce para contratar, no sentido a contratação, na minha mente, ela vem depois que a empresa cresceu e tem que contratar. O CREA ele tem que ter vamos dizer, no jargão popular, ter umas costas largas para
absorver as inovações que o mercado chega. Então, no momento em que o mercado está tentando colocar inovação e há uma barreira burocrática, essa inovação não acontece. Então é muito bom a gente ver que as instituições já estão entendendo isso e abarcando para si o... E nessa minha busca aí por trazer esse conjunto de inovações, a gente vê uma série de barreiras burocráticas do serviço público como um todo. Sim. E não da própria instituição. A gente tem tentado aqui, por exemplo, fazer uma geração de energia solar da nossa energia. Porque o CREA Ceará, às vezes a pessoa não sabe para onde é que vai o dinheiro do CREA, né? Mas imagina só, o CREA Ceará gasta mais de R$200 mil de energia por ano. Certo? Aí você imagina eu criar uma planta solar para poder cobrir esse meu gasto de energia. Então eu estou há algum tempo já projetando, buscando ferramentas, viabilidade econômica, financeira, em todo sentido legal para poder fazer isso. E uma série de outras coisas aí que a gente não vou antecipar, mas está na nossa pauta de pontos inovadores para justamente aparecer nos próximos meses. E isso não é falta de vontade, é a burocracia realmente que é lenta. Tá? Mais um ponto de inovação legal que saiu semana passada foi a Semana do Meio Ambiente. A gente deu um balanço aqui no CREA nas nossas emissões de gás carbônico em 2018. Que entra muita transparência, né? Que é muito importante as instituições. A gente fez um balanço do carbono emitido e estamos fazendo uma compensação ambiental através de uma quantidade de mudas para poder equilibrar isso e também deixando um papel, medida concreta na sociedade, né? Um exemplo, né? No meio ambiente. Manuel, foi um grande prazer essa entrevista. Tenho certeza que o pessoal aí tirou muitas dúvidas e entendeu melhor o funcionamento do CREA como um todo. Então, Igor, satisfação estar aqui contigo, parabéns e conte comigo sempre que for preciso para fazer com que seus seguidores sejam bem informados e cresçam ainda mais o seu perfil. Fechado, meu. Contamos com você, contamos com o CREA. E se você gostou do vídeo, já sabe, clique em gostei, faz seu comentário aí e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Até mais. E aí, curtiu o vídeo? Então, se você curtiu, coloca o dedo no like, bota seu comentário com a sugestão de conteúdos que você imagina no Nova Civil. Tudo isso dá um ânimo, dá um gás a mais, divulga mais os conteúdos de Nova Civil para outros profissionais. Então é isso. Busque sempre o associativismo. Em tudo que você for fazer na vida, busque agregar pessoas da sua mesma área e criar conglomerados, uma comunidade realmente que aumente o nível técnico, que o mar, como eu disse na entrevista, suba e todos os barcos vão subir juntos. Então bora lá atingir essa informalidade e trazer as obras do Brasil, da nossa sociedade, para um patamar cada vez mais alto. Um patamar no qual a gente merece estar. Então te vejo no próximo vídeo. Até mais.